Oi, seguidores, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje nós vamos falar um pouquinho com o Luan Camargo. Ele é da empresa ACG, é uma consultoria, tem a sede aqui em São Paulo, mas também tem negócios em Xangai. Muito obrigado, Luan, por estar aqui com a gente, compartilhando um pouquinho da sua experiência. Gostaria que você se apresentasse para os seguidores, falasse um pouquinho do Luan, quem é o Luan, o que a empresa faz, qual é o trabalho da ACG. Muito obrigado, Fernando. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite, agradecer também toda a produção aqui que tem feito um trabalho incrível. Estou acompanhando a Dama do Agro nas mídias sociais. Obrigada. Eu acho que isso é muito importante nessa era que a gente está vivendo da informação. Sim. ACG significa Assistencial Consulting Group. Em português seria Assistencial Consultoria. É uma empresa que tem 28 anos, né? Nos primeiros 15 anos era uma empresa mais voltada para a consultoria em finanças e contabilidade. E desde os anos 2000 ela se tornou mais uma consultoria estratégica, uma consultoria de investimentos. Em 2016, o fundador da empresa percebeu uma demanda em relação aos clientes brasileiros que tinham demanda na China. Naquela época, principalmente para importação, né? Para diminuir o custo de produção. O Brasil ainda estava num momento difícil e naquele momento a Assistencial se internacionalizou para Xangai. Hoje a Assistencial tem escritório em São Paulo, no Rio de Janeiro, no Nordeste, em Hong Kong, Xangai e agora em Washington. Eu estou em Xangai, eu estou na China há 4 anos. Os meus primeiros anos eu estive em Pequim, onde eu fui para cursar o meu mestrado em Direito Chinês na Renmin University of China, e agora estou em Xangai, dirigindo aí as atividades da Assistencial. Hoje a gente veio aqui para falar um pouco de China, da influência da China no agro no Brasil. A gente sabe que desde 2009 os chineses eles são o maior parceiro comercial do Brasil. Na época eles eram os maiores fornecedores, os maiores compradores do Brasil, e desde 2012 eles passaram, além de ser os maiores compradores, os maiores fornecedores, os maiores compradores também e investidores. A gente sabe que também no setor de infraestrutura os chineses têm investido bastante, como a gente tem visto aí na área de energia, e também em áreas que impactam o agronegócio brasileiro. Ok. Mas explica para mim operacionalmente, Luan, como que funciona essa demanda aí de vocês. No caso, você tem um cliente chinês que precisa de um determinado produto. Vamos falar mais dos produtos agros, dos produtos do agro. De repente, uma commodity, soja, milho. Esse cliente ele precisa dessa matéria-prima e ele não sabe onde buscar essa matéria-prima, principalmente que ele sabe que o Brasil é um dos grandes produtores desses produtos. Qual é o trabalho da ACG nesse momento? Bom, a ACG no mercado Brasil-China, uma das nossas principais funções, é estreitar o lado brasileiro com o lado chinês, ou seja, economizar a energia das duas partes quando elas estão buscando seus compradores ou investidores, E quando a gente fala de commodity do Brasil, normalmente a gente fala de big players no mercado, Então os chineses já conhecem muito bem o Brasil, Eles têm estudado o Brasil ao longo desses últimos 10, 15 anos. Mas o brasileiro, a China, quando a gente fala de números, a escala é muito grande, os números são muito grandes. Sim. Então, no caso de commodities, a gente tem alguns pequenos produtores brasileiros, que às vezes eles estão nas mãos de grandes tradings, e tradings americanas que estão no mercado aí há muitos anos. Então a gente ajuda assim o brasileiro a encontrar o melhor comprador chinês, A gente ajuda na parte da negociação, na parte da estratégia,
e também na parte da operacionalização, né, da logística e da parte financeira da trading. Como eu disse, a CG é uma consultoria estratégica, que nós temos basicamente 3 pilares hoje. O primeiro deles seria Market Entry, entrada de mercado, né, que é essa parte de ajudar nas estratégias das empresas. A segunda seria Trading, né, onde a gente tem essa conexão maior aí com as commodities no Brasil. E a terceira seria a parte de tecnologia e infraestrutura, né, que é o lado forte dos chineses. Ok. E falando ainda dos produtos do agro, Luan, além das commodities, tem mais algum outro produto que seja interessante para os chineses nesse momento, que vocês estão fazendo alguma consultoria nesse sentido? Bom, como consultoria, né, a gente pode falar em termos gerais aqui, né, dos projetos, mas desde 2004, né, a China e o Brasil eles criaram um órgão chamado COSBAN, né, um órgão estratégico, né, onde existem lideranças políticas dos dois lados nesse órgão para discutir os principais assuntos entre Brasil e China, né, e existem 3 tratados aí que vinculam o trabalho desse órgão, né. O último tratado assinado foi em 2015, é um tratado chamado Acordo de Cooperação Estratégica Brasil-China 2015-2021, onde as duas partes elencaram diversos temas, né, de prioridade entre o comércio, e você vê claramente, né, como a prioridade que se dá, né, ao agro, né, a prioridade que se dá ao agro. Mas falando em termos futuros, né, ambos lados reconhecem a necessidade, né, de uma diversificação da pauta de exportação no Brasil, né. Isso é um assunto que vem sido tratado nos últimos encontros, e o Brasil tem trabalhado forte nisso, né. Eu acho que o Bolsonaro, quando ele entrou no governo, os chineses não sabiam muito bem o que esperar, mas com a visita do vice-presidente Mourão, ele apresentou muito bem os interesses brasileiros em relação a dar continuidade na diversificação dessa agenda de exportação, e órgãos brasileiros vinculados ao governo federal, como a Apex, a própria embaixada brasileira na China, o consulado, têm colaborado muito em promover, né, o Brasil, né, sendo que o Brasil, né, deixou de ser, pode também suprir a demanda chinesa em relação a alimentos de alto valor agregado. Então hoje nós já temos muito café sendo exportado para a China. Legal. Entre outros alimentos 100% brasileiros, como, vamos dizer, tendência como cupuaçu, açaí, e por aí vai. São produtos tipicamente brasileiros mesmo. Você falou aí um pouco para mim sobre o Mourão, sobre o Bolsonaro. Você como observador China, Brasil, você acha que melhorou essa dinâmica entre governos em negociações? O que você sentiu nessa, né, com o novo governo, todas essas negociações? A gente viu muito a ministra Tereza Cristina também muito, né, fortemente em negociações. Como que você enxerga essa perspectiva? Você que pode estar tanto na China quanto aqui no Brasil, como que você enxerga essa nova dinâmica de negociações aí do governo brasileiro e governo chinês? É muito boa essa pergunta, né? Porque no início do ano passado, né, como eu já disse aqui, os chineses não sabiam muito o que esperar, né, em relação ao novo governo, mas, como eu também já disse, a China ela tem estudado o Brasil ao longo dos anos, e a China costuma seguir um planejamento de Estado, né, não só com o Brasil, como para o mundo inteiro, com vários países. Ela sabe muito bem o que extrair, né, de vários países, ela sabe extrair o melhor dos países. E nesse aspecto, eu acho que o novo governo Bolsonaro tem tido uma boa atuação, né, desde a visita do Mourão, a própria visita do Bolsonaro foi um resultado positivo. Eu estava nas duas visitas lá na China. Legal. Tivemos resultados positivos, onde ele vai continuar fomentando a agenda Brasil-China. E
Em relação ao agro, como você citou, a ministra Tereza Cristina tem feito um excelente trabalho. Sim, também acho. Eu acho que toda a trajetória dela para ocupar esse cargo colabora bastante com a performance, e tenho conversado com muitos players, principalmente da parte de carnes, que foi um mercado um mercado que variou bastante aí nos últimos anos, e ela colaborou com essa agenda, né? A gente teve a crise da peste suína na África, e isso agitou um pouco o mercado, e a gente tem visto que a ministra está acompanhando de perto, né? Principalmente quando a gente fala de carnes aqui no Brasil, o mercado Brasil-China, existe uma burocracia muito grande para a aprovação das plantas, e nas últimas visitas eu achei que o posicionamento do Brasil foi muito, muito bom. Ai, que legal. Eu como espectador, eu achei também que foi feito um trabalho muito bom por parte da ministra. Eu sou fã da ministra Tereza Cristina. Luan, vamos falar um pouquinho sobre o que está atormentando tanto aí o mundo todo, né, sobre o coronavírus. Na parte de mercado, Brasil, China, o que essa bendita dessa doença pode nos atrapalhar? Eu vou até evitar tossir aqui, porque senão o pessoal vai achar que eu estou infectado, porque de fato esse vírus foi uma surpresa para todo mundo, né? Foi uma fatalidade aí para a China. Inclusive o nosso escritório está participando de algumas ações para ajudar. A gente sabe que está sendo difícil, mas a gente confia no governo chinês. Em relação ao agro, né, são dois desafios aí que nós temos para 2020, né? Tanto o coronavírus quanto esse acordo comercial China-Estados Unidos, né? Certo. Em relação ao coronavírus, ainda é um pouco incerto quais serão os impactos, mas os economistas já têm falado que para esse primeiro semestre a gente terá uma baixa. Por exemplo, no caso do Brasil, em janeiro a gente já teve um déficit aí na balança comercial. Está falando acho que 8%, né? Eu preciso verificar com eu acho que 8% o nosso economista que está aqui do lado. Ele que acompanha mais os índices, mas ainda assim teremos que verificar qual vai ser o impacto real, né? Porque não foi 100% controlado, né? O governo chinês tem feito um ótimo trabalho, acho que os índices ainda estão bem favoráveis ao controle, mas acho que o impacto vai ser grande. Por exemplo, em alguns mercados como o petróleo já teve um impacto significante, mas quando a gente fala da soja, a soja no Brasil, pelo fato do ano passado ter tido um ano muito bom, né, essa última safra aí, né, a gente está com grande parte dela vendida, então ela veio num ritmo muito bom, mas com a volta da normalidade, como eu disse, já influenciada aí pelo esse tratado China-Estados Unidos, eu acho que a exportação de soja do Brasil para a China deve diminuir, né, nesse ano, porque se a gente prestar atenção nesse anexos do acordo, né, os Estados Unidos conseguiu para o ano de 2020, assim como no ano de 2021, algumas prerrogativas únicas, inclusive valores, né, dos montantes de importação a serem feitos pela China. Isso é bem impactante, acho que todos do mercado devem estudar e prestar muita atenção nas consequências, pois é muito diferente do que a gente tem visto ao longo dos últimos anos no mercado internacional de commodities aí. Por exemplo, a OMC, né, a Organização Mundial do Comércio, ela tem um papel central, mas com essa posição desse acordo, acho que a dinâmica muda um pouco, né, para uma relação comercial mais administrada entre os países. E isso pode ser ruim para o Brasil, assim como outros países, por não ser tão forte e não ter acesso a esse direito, né? Então teremos que acompanhar de perto para ver se esse tratamento
que está sendo dado aos Estados Unidos vai ser estendido a outros países, principalmente ao Brasil. Se não for estendido, por outro lado, né, mercados que estavam sendo atendidos pelos Estados Unidos podem vir ser atendidos pelo Brasil, né? Então, a gente sempre tem que balancear as coisas e fazer uma análise do quadro geral. Isso aí eu acho que vai impactar bem mesmo, vamos ficar de olho nisso. Falando em... que eu acabei colocando no começo da entrevista a respeito dessas políticas que o governo Bolsonaro fez de abrir capital. O que você me fala, Lua, a respeito do interesse dos chineses em estar investindo aqui no Brasil? Em quais setores você acha que eles vão querer investir? Se no agro você acha que tem alguma perspectiva de vir investimento chinês para cá, como que você enxerga essa situação? Bom, o trabalho de investimento que a China tem feito no Brasil já não é tão novo assim, né? Por exemplo, na parte de energia eles já estão bem consolidados, né, como os maiores investidores. Mas para o futuro, né, a gente tem visto aí a tendência nos investimentos em infraestrutura e tecnologia, né? A gente sabe os investimentos do governo chinês na parte de telecomunicações, de 5G, e isso afeta a sociedade e no caso aí da relação Brasil-China, a relação como um todo, né? Porque a economia digital é uma tendência, né? Desde as cidades até o agro. O Brasil, na parte de agritech, né, a gente vê aí, tem um pessoal na Exalc fazendo um ótimo trabalho. São as startups, né? Das startups. Então, acho que o Brasil, como um país aí em desenvolvimento, cheio de desafios, tem nos últimos anos inovado bastante, produzido algumas startups, obviamente precisa melhorar. E algumas empresas de investimento chinesas, né, Venture Capital, Investment Banking, eles estão olhando para esse tipo de inovação, né, o que está saindo no Brasil. Afinal, quando a gente fala dos unicórnios no mundo inteiro, né, quando a gente fala das startups em Israel, a China é o maior investidor, né? A China passou os Estados Unidos, né? Isso também é mais um dos fatores que mostra como a China está chegando à frente na parte de tecnologia. Então acho que na parte de agro pode ser que venha por esse lado, mas também temos alguns investimentos relacionados à agro, a parte de infraestrutura tradicional, como o interesse dos chineses em investir em algumas rodovias ou até ferrovias, para que o Brasil seja um país mais eficiente no escoamento da produção. A gente sabe o interesse da China em relação a integrar diversos países com a política One Belt, One Road, né, a antiga Rota da Seda. E eu tive a oportunidade de comparecer no BRICS Forum em 2017, que aconteceu em Xiamen. E a gente vê o empenho da China, né, em interligar diversos países, inclusive pela via marítima, né? O Brasil está numa localização muito distante da China, América do Sul, mas o meio de interligação seria a via marítima, e os chineses têm vários planos relacionados a isso. Então, eu acho que também tem essa parte do investimento de agro que pode atingir, ser feito pelos chineses. Isso. E para a gente aqui no Brasil, o maior gargalo, na realidade, de escoamento de produção são as infraestruturas de estradas e tal. Então, isso é uma boa notícia. Então, pessoal, vocês estão vendo aí que a gente está dando um furo de reportagem aqui, pelo que o Luan falou, que a gente pode esperar aí investimentos na parte de infraestrutura, que é o maior gargalo do agro hoje, né? Todo mundo que trabalha no agro e é profissional do agro sabe disso, né? Inclusive, quem tem acompanhado, né, a China já investiu aí em alguns portos no Brasil, né, e tem participado de diversas licitações para a parte de ferrovias e rodovias. Mas também eu esqueci aqui de comentar que grandes empresas chinesas do agro, né, compradoras, já estão no Brasil há um tempo, né? Quem é da área sabe, principalmente estatais chinesas. Em alguns casos, em alguns tipos de commodities, o mercado chinês é regulado,
onde apenas as estatais podem importar. Né? E nessa movimentação aí dos últimos anos da expansão da economia chinesa, o governo internacionalizou muitas empresas. Então já tem um valor que está sendo investido aqui no Brasil, mas existe muita oportunidade, né? Existe muita oportunidade e por isso que eu estou em Xangai, né? Porque a gente está lá para ajudar, né? Mais eficiência nesse comércio bilateral, né? Tanto pelo lado brasileiro quanto pelo lado chinês. O chinês também tem muitos desafios relacionados ao Brasil. A gente sabe que o nosso país é um país de legislação muito complexa. Sim. Né? E também tem a situação política. Então a gente também precisa ajudar os chineses. Chinês, eu gostaria que você me informasse, Luan, como que o chinês enxerga o produtor rural aqui no Brasil. Porque a gente tem, eu gosto sempre de bater nessa tecla, porque aqui no Brasil o produtor rural ele é taxado como poluidor, como aquele que maltrata o meio ambiente, que acaba com o meio ambiente, por uma série de fatores. Você consegue me definir como que os chineses, principalmente os compradores dos produtos agros, como que eles enxergam o produtor rural aqui no Brasil? Bom, em termos gerais, o que eu posso falar, até porque, como eu te disse aqui no começo, né, a minha formação é jurídica, né? Sim. Então Mas tem tudo a ver com jurídica. Tem sim, claro. Eu posso falar mais pelo meu lado. Né? A legislação ambiental brasileira é muito desenvolvida, né? Acho que isso é comentado em diversos países, né? Mundo afora. E não é diferente pelos chineses, né? Por um lado isso é bom, porque traz a segurança alimentar, que eles enxergam e valorizam muito em relação ao Brasil, mas também, quando você perguntou da parte de investimentos, isso inviabiliza, né? Alguns tipos de investimento por causa da burocracia. Entendi. Né? Então, assim, em termos gerais, eu acho que quando você vê o chinês como um importador do alimento, brasileiro, é muito bem vista essa parte ambiental. Agora, você quer dizer do produtor em geral ou do pequeno produtor? Você quer dizer? Fala dos dois pra gente. Do pequeno produtor, né, o que eu posso falar é que como a escala, né, os números na China são muito altos, então acaba sendo mais fácil para eles negociar com players maiores, né? Certo. Muitas vezes até com cooperativas. Uhum. E eu vejo que aqui no Brasil muitas cooperativas são muito organizadas, né? A gente também tem um trabalho aí da Embrapa, né? Que também colaborou muito aí com o desenvolvimento da tecnologia na produção do campo no Brasil. Sim. Então eu acho que o Brasil não é à toa que a gente se destaca, né? Nessa parte agrícola. Sim. Agora um outro problema muito sério que eu, assim, foi muito ruim, mas por outro lado pra gente aqui foi bom. Peste suína africana. Como que o governo chinês está lidando com isso? Você enxerga que há perspectivas de novos negócios? Até quando você acha que vamos ter essa... que a China vai ter que importar muita carne aqui do Brasil? O que você fala pra gente, Luan, sobre isso? No primeiro momento, eu moro na China há 4 anos e uma das principais características boas, né, que eu vejo do governo é a resposta rápida que o governo chinês dá aos problemas. Né? Isso se dá por causa de diversos fatores. Em relação à peste suína africana, foram abatidos cerca de metade do plantel de porcos na China e a curto e médio prazo isso foi muito benéfico para o mercado brasileiro, né? Tanto na parte de porcos quanto de carne em geral. Sim. Então a gente viu aí uma movimentação bem grande nesse último ano. Agora, para previsão do futuro, aí eu preciso conversar aqui com o meu amigo Cadu, que tem me ajudado bastante aí nos projetos,
porque são muitos assuntos, às vezes, essa parte de projeção é mais que o economista. Né? 8 anos que pro plantel se recuperar e eles voltarem à produção normal. Então, digamos que em 8 anos ainda a gente vai ter muito que exportar para a China, e a partir de 8 anos a gente começa a se preocupar com esse volume, porque eles vão estar com o plantel em recuperação durante esse período. Então isso é um dado bem interessante, bem legal da gente estar falando. Luan, eu vou deixar você à vontade agora para você falar o que você quiser. A gente tem muito orgulho de ter você aqui. Obrigado. Tá? Obrigado. Um cara novo que está aí desbravando a China e falando, né, costurando, né, esse comércio exterior entre Brasil e China. A gente fica muito orgulhoso de você estar desbravando isso. E assim, os nossos agro seguidores estão aqui à sua disposição para você falar o que você quiser. E a gente já te agradece de antemão por tudo, né, pelo seu tempo que você poderia estar ocupado com outras coisas. Você está aqui dando atenção para os nossos seguidores e explicando, nos deu uma aula hoje, né, de comércio exterior. Então, os meus agro-seguidores são seus. Pode falar o que você quiser. Muito obrigado aí pelas suas palavras. Eu acho que nesse mercado internacional nós temos que contar com diversas instituições e diversas ações. Acho que o trabalho que vocês estão fazendo é muito importante para o produtor brasileiro. A gente tem visto aí o impacto regional aqui já dessa sua ação. E em relação à China, a China é um país muito grande, né, que tem tudo aí para ser a primeira economia do mundo, né? Existe essa briga com os Estados Unidos. Isso a gente precisa ficar atento muito a esse mercado. Eu acho que nos últimos anos o brasileiro em geral acordou. Os grandes players do mercado já têm acompanhado a China faz um tempo, mas o brasileiro em geral acordou para isso e agora, como consequência, né, do tamanho da China, a gente vê que qualquer problema que eles enfrentam impacta muito forte aqui. Muito globalizado, né? Exatamente. Então, para isso que eu estou à disposição também para ajudar com outras informações que eu puder falar e os meus companheiros aqui. E onde que a gente pode achar a ACG? Nas redes sociais, site? Fala pra gente. A gente tem o nosso site aqui no Brasil, que é assistencial.com.br. Depois a gente coloca aí, tá, pessoal? E também temos outras redes sociais, temos Instagram, temos redes sociais na China. E também nos eventos de Brasil-China, quase todos, tem algum consultor nosso por lá, né, trabalhando muito, sempre. E no Brasil, quem fica mais aqui é o fundador da empresa, né, que é o Dr. Laudelino. Laudelino Itapetiningano, né? É de Itapetiningano, com muito orgulho. A gente também tem muito orgulho do Laudelino. Exatamente. Aqui como General Manager do Brasil tem o Cadu, e também tem trabalhado com vários projetos, estará à disposição. Na China, o nosso sócio-diretor é o Sr. Walter Fang, e que também vocês podem encontrar aí vários relatórios dele sobre o impacto da China na indústria 4.0, né? Ele tem falado em diversos fóruns, né, internacionais. E agora aí temos novidades aí no escritório em Washington, né? Legal. Em breve a gente vai anunciar essa novidade. Cadu, tem alguma coisa para complementar, hein? Então é isso, pessoal. Depois a gente coloca para vocês aí o site, tá? As redes sociais. E se vocês tiverem... O pessoal pode te mandar alguma dúvida, se tiver, né? O pessoal acho que responde, né? Sim, a gente costuma receber algumas dúvidas nas redes sociais, né? A gente responde, tem um pessoal nosso que responde. Mas também pode ligar, né? Marcar reunião, que a gente vai estar à disposição. E qualquer coisa, pessoal, pode procurar a gente também, que a gente faz essa ponte, tá? Com eles. Luan, agradeço imensamente sua disponibilidade, o seu tempo. Cadu, que está escondidinho aqui, pessoal, muito obrigado também por
essa aula que vocês deram pra gente aqui de comércio exterior. Eu, em nome dos meus agroseguidores que também vão ter essa aula disponível para eles também, né, em nome deles eu estou agradecendo vocês e podem contar com a gente, o que vocês precisarem também a gente está aí, tá bom? A Dama do Agro agradece muito. Muito obrigado. Pessoal, até mais então, até o próximo.